Olá pessoal, dando início aqui à nossa correção do nosso roteiro de aprendizagem da semana passada, o nosso roteiro de número 6. Nós encerramos o nosso capítulo 2 falando acerca dos povos indígenas que ocupavam o Brasil, né? Anterior à chegada dos europeus, anteriormente à chegada dos portugueses. Esse capítulo nós estudamos as grandes civilizações da América, não eram apenas essas, mas estudamos três: maias, astecas, incas, e finalizamos com o povo tupi, que era o povo que habitava o Brasil, né? A região que depois ia ser chamada de Brasil. Na época não era Brasil, cada povo tinha seu território que dava seu próprio nome. E a gente vai seguindo o caminho que nós já havíamos traçado desde o início do ano, quando a gente apresentou o conteúdo do sétimo ano. A gente sabe que no sétimo ano a gente vai estudar um período da história da humanidade chamado Idade Média, e o início desse primeiro semestre era a gente compreender de que forma, nesse período da Idade Média, a humanidade vivia isolada nos diferentes continentes. Então a gente viu aqui como é que era a vida na América, as civilizações que ocupavam a América, né? No nosso próximo capítulo, que é o capítulo 3, a gente vai ver outra região do planeta, outro continente, que é a África. Como era a vida na África, né? Os povos que habitavam a África anteriormente à, à chegada dos europeus, e anteriormente ao conhecimento a relação que foi se estabelecendo entre, né, os diversos povos, os diversos continentes. Antes disso, a gente só vai compreender isso depois, por que a humanidade foi tomando conhecimento e se relacionando entre si, né? Anteriormente a esse momento, como é que os povos viviam nas diferentes regiões do planeta. Então esse foi nosso roteiro de orientação pedagógica de número 6, da semana passada, né? Nós trouxemos nele o modo de vida, quem eram os povos que ocupavam o Brasil, o modo de vida, de organização social, né? Vários hábitos e costumes que nós temos hoje que a gente não costuma pensar de quem os herdamos, né? Brincadeiras em forma de roda, né? Brincadeira de criança, o hábito de tomar banho, a rede de dormir, várias palavras e o respeito pela natureza, né? Tudo isso que está na nossa cultura é herança indígena, mesmo que a gente não saiba, né? A gente viu como é que se dava a divisão do trabalho entre esses povos. A divisão se dava de forma sexual, né? Homens faziam determinada atividade enquanto mulheres realizavam outras atividades, e também divisão etária, por idade, né? Os mais velhos cabiam determinadas funções diferentes dos mais jovens, geralmente funções de liderança, né? De ensinar, que era uma função, entre os povos indígenas, uma função muito nobre, a de ensinar. As mulheres mais velhas ensinam as mais jovens. Os homens mais velhos ensinam os mais jovens, né? O trabalho, a caça, os costumes, os festejos, a guerra, certo? Então a gente teve a nossa atividade, que era por volta de 5 questões, né? E vamos passar agora a correção da nossa atividade. A primeira questão nós temos, com base na imagem, responda. A imagem é essa daqui, né? A imagem onde traz o Brasil e os povos indígenas que ocupavam o território brasileiro. Como a gente consegue ver, aqui não estão todos, eram centenas de povos, talvez até milhares, né? Dividida em torno de pelo menos 3 a 5 milhões de pessoas. Mas com certeza poderia existir um número ainda maior de pessoas e de povos,
certo? Então, com base na imagem, responda A, B e C. A. O que podemos concluir acerca da presença indígena no território brasileiro? B. Quais eram os principais povos indígenas a ocupar o Ceará? Pesquise palavras e lugares da nossa região que são de língua indígena. Anote para dividir com a turma. As respostas, vou dividir aqui com vocês, da acerca. O que podemos concluir acerca da presença indígena no território brasileiro? Resposta: os povos indígenas ocupavam todo o território brasileiro, né? Poderia-se acrescentar mais o que também? Haviam centenas de povos indígenas que ocupavam todo o território brasileiro, né? B. Quais eram os principais povos indígenas que ocupavam o Ceará? Bastaria a gente olhar lá na imagem, a parte referente ao Ceará, que estaria aqui, né? Resposta certa seria Pitaguari e Tapeba, né? Claro que existiam outras tribos, né? Hererés, Canindés, todas eram tribos que ocupavam o território que hoje é o Ceará. Mas lá na imagem vem falando desses dois em especial, Pitaguari e Tapebas. C. Pesquise palavras e lugares da nossa região que são de língua indígena. Anote para dividir com a turma. Eu trouxe algumas. Aracati, Itaiçaba, Jaguaruana, Quixeré, Canindé, Hereré, Rio Jaguaribe, Caiçara. São todas palavras, né, da nossa região, nomes de municípios, nomes de comunidades, nomes de rios, lagoas, né? Todos eles vêm da língua indígena, certo? Quem tiver colocado outro e quiser dividir, também fica à vontade, viu? Pode falar com a turma. Na segunda questão, nós temos a lenda da mandioca, né? Que é um tubérculo, né? Ela é uma raiz, faz parte da família dos tubérculos, mandioca, batata, cenoura, né? São raízes comestíveis e que é muito utilizado pelos povos indígenas da nossa região e do Brasil. E nós trouxemos deles essa prática de utilização da mandioca para fazer, né, diversos tipos de comida, e foi uma das formas encontradas pela população da nossa região para não morrer de fome em muitos momentos, e até hoje faz parte da nossa cultura, da nossa alimentação. Todos os dias a gente come farinha, né? E não costuma pensar sobre quem nos ensinou essa prática, né? Então, a lenda não precisa eu ler para a gente, porque vocês já leram. Vou passar diretamente para as perguntas A, B e C. A lenda acima descreve vários elementos da cultura indígena. Com base na lenda, responda como era escolhido o pretendente para as moças e que característica tornava os pretendentes bons, tornava os homens bons pretendentes aos olhos do pai. Isso estava logo no início da lenda, né? Que seria: o pai da moça escolhia o pretendente por ser um grande guerreiro da tribo. Isso está logo no primeiro parágrafo, quando ele diz, né, que o pai dela ficou bravo porque ela engravidou, porque ele queria que a filha se casasse com um grande guerreiro da tribo, né? B. Onde a pequena índia Mani foi, aqui um errozinho de digitação ou de formatação, foi enterrada, né? Também está logo no terceiro parágrafo, né, da lenda, a gente tem: como era costume na tribo, Mani foi enterrada na oca onde vivia, né? Então era costume em muitas tribos enterrar as crianças, né, na oca aonde todos viviam. Era uma forma daquela pessoa, daquela criança nunca sair do meio, né,
Até porque os povos indígenas cultuam, para eles a vida vem da natureza, vem e volta, né? Então ela era uma forma de sempre estar presente novamente, né? C. Com base na lenda, cite um dos deuses da cultura indígena e que ação foi atribuída ao poder desse deus. Isso está logo no final, no último parágrafo, e a gente tem a resposta, que é o deus Tupã, que havia enviado a raiz de Mane para saciar a fome da tribo, né? O nascimento da lenda. Logo aqui no último parágrafo, Deus Tupã, que havia enviado a raiz de Mane para saciar a fome de todos na tribo, né? C. Aliás, D. Com base na lenda, cite elementos da nossa cultura que vêm da cultura indígena, né? Elementos da nossa cultura, eu coloquei aqui aqueles mais relacionados à comida, por exemplo, farinha de mandioca, beiju, goma, tapioca, brincadeira de criança, né? Tudo isso está presente na lenda, né? A lenda fala, a lenda da mandioca, né? A explicação dos povos indígenas para essa planta, essa raiz tão especial na cultura deles, que também é na nossa, né? A gente só não tem essa forma de respeitar e buscar reverenciar aquilo que por exemplo, aquilo que sacia a nossa fome. Para os indígenas é algo sagrado, né? Na nossa cultura a gente não tem esse respeito todo, né? Mas os mais velhos, ainda hoje, na hora de comer, costumam agradecer o alimento, costumam fazer, às vezes, o sinal da cruz. Isso é outra herança dos povos indígenas, né? Esse respeito pela alimentação, né? Terceira questão. Com base no conteúdo estudado, descreva como se dá a divisão do trabalho nas sociedades indígenas. A resposta seria: de forma sexual, ou seja, os homens realizam a caça, a pesca e a limpa da terra, enquanto as mulheres realizam a plantação, colheita e cuidam dos filhos, né? Então a divisão se dá entre homens e mulheres. Quarta questão. Quarta questão fala assim: diferente da divisão social de outros povos americanos como maias, astecas, incas, os povos nativos do Brasil não eram divididos socialmente de forma hierarquizada, nem tinham um governante central. Explique como se dava a liderança e a organização social entre os povos indígenas. Resposta seria: o líder da tribo era o cacique e comandava o trabalho, a caça, a guerra e resolvia os problemas na aldeia. O pajé era o líder espiritual da aldeia. Ele utilizava as plantas medicinais e fazia oferendas aos deuses, né? Isso estava tanto no nosso conteúdo, no nosso livro, como estava no próprio roteiro de orientação pedagógica, quando a gente colocou aqui, né, a liderança, caciques e pajés, né? Muito bem. Na nossa quinta questão, nós temos, assim, nós viemos falando sobre a situação dos índios, dos povos indígenas, na nossa realidade de hoje, né? A população indígena no Brasil, anterior à chegada dos portugueses, era entre 3 e 5 milhões de habitantes. Atualmente, essa população é de aproximadamente 350 mil. Isso mostra o extermínio da população através dos anos. Observe a imagem de acordo com o conteúdo e responda. A imagem era essa charge com um índio sendo morto, né? Assassinado através de uma cerca, e essa cerca pertencia, era propriedade do agronegócio, né? E aí vinham as perguntas. Com base na imagem, que motivo tem levado à morte e à expulsão de muitos indígenas de suas terras? Resposta seria o agronegócio, né? O agronegócio, que é
a transformação das terras em pastagens, a transformação de terra em fazendas de criação de gado, de plantação de soja, empresas de mineração, né, que expulsam esses povos para usar a terra deles. Muitas vezes expulsam com violência, aliás, sempre com violência, né? E muitas vezes através de assassinato. De que forma o agronegócio está levando a muitas famílias e aldeias indígenas à morte, né? A partir olha só essa imagem, seria a partir do cercamento das terras indígenas, roubando e cercando as terras indígenas. Você vê que aqui quem foi o responsável pela morte? A cerca, né, do agronegócio, né? C. O que podemos aprender com os povos indígenas? Nós podemos aprender, ficou cortado aqui, mas nós podemos aprender a preservação e respeito da natureza. Podemos aprender respeitar a natureza e preservá-la, certo? Assim como respeitar também outros seres humanos, certo? Na nossa sociedade que se diz tão desenvolvida, é comum a gente ver pessoas passando fome, crianças, famílias inteiras jogadas, né, ao relento, várias injustiças, violências, enquanto outros têm tanta comida de sobra, outros têm tanto dinheiro, riqueza, né? Então a nossa sociedade ela tem muito a aprender, né? O respeito com a natureza, a preservação e o respeito com outros seres humanos, certo? Então, pessoal, esse é o nosso roteiro de orientação pedagógica dessa semana, certo? Nosso roteiro de número 7. Nesse roteiro, a gente vai começar a estudar o nosso segundo capítulo, certo? Aliás, nosso terceiro capítulo, desculpe. O nosso terceiro capítulo ele vem falar dos reinos e impérios africanos. Então, a gente, seguindo aquele caminho que eu falei, né? Vendo como cada povo vivia em cada região do mundo, em cada continente. Vimos na América, maias, astecas, incas e tupis. E agora vamos para o continente africano. Então, esse é o nosso capítulo 3. Reinos e Impérios Africanos, começa na página 46, né? Continuando da 47, vem a continuação mostrando um pouco da estética, né? A imagem, a forma, como era um pouco a forma das construções dos impérios africanos e o quanto eles eram também muito pujantes, desenvolvidos. Vou voltar aqui para o nosso roteiro. O nosso roteiro traz para a gente, assim, de forma bem clara, os antigos reinos e impérios africanos. Alguns que chegaram à nossa compreensão, mas houveram muitos outros anteriores, né, que pouco chegou à nossa compreensão. Por quê? Porque muitos desses reinos, eles não guardavam a sua informação através da escrita, eles guardavam informação através da oralidade, né? Eram os mais velhos que costumavam contar e ensinar os mais jovens. Até hoje, na África, os mais velhos têm extremo respeito, né? Eles são muito respeitados. A pessoa mais importante da família é o mais velho, porque é no mais velho que está o conhecimento, né? Então aqui nós temos alguns dos grandes impérios que surgiram na África, povos, né? A gente vai ter aqui um dos mais conhecidos que foi o Egito Antigo, juntamente com o reino de Cuxi. Tivemos vários outros reinos como o da Etiópia, Axur, né? Vamos hoje lidar um pouco mais com os reinos de Gana, Mali, Songhai, que fica hoje na região onde fica Senegal, Gana, Níger, né? O povo Iorubá, que foi muito trazido para o Brasil como escravizados na época da escravidão, né?
O povo Iorubá foi um dos últimos povos a ser trazidos para o Brasil. Foram trazidos milhões, né? Os primeiros povos a serem trazidos para o Brasil foi o povo do Congo, né? Onde hoje fica um país chamado Congo, Angola, né? Nigéria, Camarões, toda essa região, né, do Reino do Congo foram trazidos em massa, milhões de pessoas para o Brasil, né? Muitos que eram reis, rainhas, nobres nesses reinos foram trazidos para o Brasil como escravizados. Então, há na história africana, é uma história muito de muita violência, de muita injustiça, né? Uma história muito triste, né? De muito lamento, muita morte, certo? O que foi feito com a África. E desde o início já mostra que essa visão preconceituosa que a África é um lugar, vamos dizer assim, que só há pobreza ou que só há miséria. Isso não é verdade, isso é uma ideia preconceituosa que os europeus, para justificar a escravidão, inventavam da África. Eles tinham impérios, como vocês viram na América, né? Os povos indígenas, como eram desenvolvidos. Incas, maias, tupis, a mesma coisa na África. E os povos africanos tiveram um desenvolvimento ainda maior depois que surgiu uma religião nova na região da Arábia, né? Essa religião, quando se espalhou pela África, a gente vai ver um pouco mais sobre essa religião chamada de Islã, né? Islã submetido os que se submetem a Deus, né? Islã. Muito bem, depois que essa religião surgiu no século VII e se espalhou no século VI e se espalhou no século VII pela África, o Islã foi levando também comércio e foi fazendo com que essas regiões da África, esses impérios, como o Império do Mali, Gana, Songhai, que eram grandes impérios da região, que onde hoje fica Gana, fica Senegal, né? Todos os produtos dessa região passaram a valer muito porque passaram a ser comprados e revendidos por outras regiões, outros reinos, né, muçulmanos. Então, reparem que essa região de cima da África. Então, pessoal, essa região é onde fica o deserto do Saara, né, na parte norte da África, ou a parte de cima da África, né? Essa região do deserto do Saara a gente chama de região saariana, devido ao deserto, né? E foi nessa região do deserto do Saara onde se estabeleceu os impérios como o de Mali, Songhai, Império de Gana, e ela foi toda cortada, como vocês conseguem ver aqui, toda cortada por rotas comerciais, né? Os árabes começaram a desenvolver essas rotas através das cidades que ficavam tanto nos reinos, como a gente vem falando, Gana, Mali, Songhai, e ao longo de cidades que ficavam nos portos, né? No litoral. Cidades como Alexandria, no Egito, Trípoli, Tunis, Tanger, eram cidades portuárias, então eles compravam mercadorias como pimenta do reino, madeira nobre, pele de animais, metais preciosos, pedras preciosas. O reino de Mali, na época, Mali aqui seria esse contorno de azul escuro, né? O reino de Mali, que foi entre os séculos 13 e 16, durante pelo menos 300 anos. Esse reino foi o maior produtor de ouro do mundo, né? O rei de Mali era o homem mais rico do mundo. Então todo o ouro que ia para outras regiões do mundo, como Europa, China, Índia, para o Egito, todas as outras regiões, era o ouro que era escavado em Mali.
É por isso que o rei de Mali, que era chamado de Mansa, era o título, né, de rei, Mansa Musa, era assim que se chamava o rei de Mali. Ele era, na época, o homem mais rico do mundo, né? O homem mais rico do planeta Terra. Então, pessoal, toda essa região do deserto do Saara, ela foi cortada por rotas comerciais. E, ao mesmo tempo, as pessoas que faziam parte dessa expansão do Islã, esses impérios, eles foram se convertendo ao islamismo, a essa nova religião. Até porque era uma vantagem comercial. Por quê? Aquele que era muçulmano, quem é muçulmano? Aquele que pratica o Islã, né? Aquele que faz parte da religião islâmica. Muçulmano significa submetido a Deus, aquele que se submete a Deus, né? Um muçulmano, ele só queria realizar comércio com outro muçulmano. Então, muitos desses reis, desses impérios e desses povos se converteram ao Islã também como forma de obter vantagem comercial, poder comercializar com eles, né? Vender suas mercadorias para eles, certo? Continuando aqui no nosso roteiro, nós temos sobre o islamismo, né? Que é a prática do Islã, a religião do Islã. Nós temos a palavra Islã, significa submeter-se a quem? A Deus, né? Exprime obediência à lei, a devoção de Alá. Deus no Islã é chamado de Alá, né? É Deus em árabe. Seus seguidores são os muçulmanos, que significa aquele que se submete ou aquele que se subordina a Deus, aquele que obedece a Deus, né? É chamado de muçulmano. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, assim como o cristianismo, o catolicismo, o islamismo acredita em um único Deus. Monoteísmo significa a crença em um único Deus, né? O islamismo surgiu a partir das visões tidas por um homem, um jovem na época, que depois ficou sendo conhecido como profeta. O nome desse profeta era Maomé. Maomé, quem foi visitado, segundo ele, por um anjo Gabriel. O anjo falou que havia um único Deus, Alá, e que ele deveria ser o profeta e levar a mensagem desse Deus a todos no mundo, né? Então, o Islã surge a partir de Maomé e das ideias que ele vai pregando, né? O livro sagrado, assim como no catolicismo, no cristianismo, tem a Bíblia como livro sagrado, no islamismo, o livro sagrado, onde estão os ensinamentos, é chamado de Alcorão, certo? Aqui nós temos outro mapa que é a difusão, a expansão do Islã na África. Aqui está no nosso roteiro, né? Países árabes são esses países que vêm com esse triângulo. Então a gente tem países árabes na África: Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos. A gente tem aqui país com mais de 90% de muçulmanos, esses países em laranja. Então vejam só que os países que fazem parte do Saara ou acima do deserto do Saara são todos muçulmanos: Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, né? Saara Ocidental, Mauritânia, Mali, Senegal e Gana. São todos países que têm quase que 100% da população muçulmana. Países que têm entre metade, ou seja, 50% e 90% muçulmanos, são esses países em rosa, né? Sudão, Chad, Nigéria, Níger, Burkina Faso, Guiné e Serra Leoa. Veja que toda a região do Saara, que é essa região aqui mais ou menos de cima da África, toda ela é muçulmana, né? E países de 30 a 49% de muçulmanos são esses países na cor mais ou menos rosa choque, pink, né? Guiné-Bissau, Costa do Marfim,
Burundi, Tanzânia, Etiópia e Eritreia. Então veja que grande parte da África, né, pelo menos metade da África, principalmente a parte que fez parte do deserto do Saara, onde as rotas comerciais dos árabes se desenvolveram, né, toda ela pratica o Islã, certo? Aqui nós temos um mapa conceitual sobre o Islã, o surgimento, a fé, os pilares. Vocês devem ler com atenção. O símbolo do Islã é a lua crescente com a estrela, né? Simbolizando aqui renovação, certo? E por último nós temos a nossa atividade. O nosso estudo hoje vai da página 46 até a 51. Como eu já mostrei para vocês, a 46 é a abertura do capítulo, né? 46 e 47. E nós temos 48, 49, 50 e 51 para a gente fazer o estudo e a leitura, certo? Então, pessoal, para a gente ter uma ideia mais clara sobre o surgimento e expansão do Islã, como é que ele influenciou nos povos e impérios da África, olha só. Aqui nós temos uma imagem, uma parte do mapa, né? A África está aqui, né? Entre a África e a Ásia nós temos uma região que chamamos de Oriente Médio ou de Arábia, né? Que é essa região aqui do Golfo Pérsico, certo? De um lado é o Mar Vermelho, do outro é o Golfo Pérsico. Nós chamamos essa região aqui de Oriente Médio ou de Arábia, né? Hoje nessa região fica a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Kuwait, né? Emirados Árabes Unidos, toda essa região aqui que fazia parte da antiga Arábia, né? Hoje são esses países. Foi nessa região que surgiu o islamismo, o Islã, a partir do sonho e das ideias divulgadas por Maomé. Rapidamente, dessa região da Arábia, o Islã se expandiu por outras regiões do Oriente Médio, como Iraque, Irã, Síria, Israel, e chegou até a África, né, através do Egito, e foi se espalhando por toda essa região, através dessas cidades portuárias, e também, como a gente viu, por toda essa região que fazia parte do deserto do Saara, né? E os povos que habitavam essa região foram se convertendo ao Islã, porque o povo islâmico, os árabes, eles eram muito adeptos do comércio. Então, quando um rei, um imperador, um líder se convertia ao Islã, eles começavam a estabelecer comércio, comprar os produtos daquela região. Então, serviu para que vários povos e reinos africanos tivessem muita riqueza, porque eles passaram a comprar, comercializar, comprava muitas vezes o ouro de Mali e levava esse ouro para outras regiões da África, da Arábia, né? Levava para a China, para a Índia, levava para a Europa, né? Para a Itália, certo? Para a Espanha. Então, fez com que as mercadorias desses povos, esses produtos, valessem muito na época, né? O povo islâmico era intensamente adepto do comércio. Eles praticavam o comércio até porque eles buscavam levar a fé islâmica para o mundo inteiro, se expandir, né? Então, uma das formas de fazer relação é através do comércio. Deixa eu ver. Essa seria a imagem mais aproximada de quem teria sido o profeta Maomé, né? Maomé nasceu em Meca, em uma cidade atualmente da Arábia Saudita, né? Ele era comerciante, ele participava das caravanas que iam realizar, comprar produtos em uma região para revender em outra, né? Depois se casou e em um belo dia, em uma caverna, ele disse que em uma dessas viagens ele disse que teve um sonho com o profeta, com o arcanjo Gabriel, e ele falou que ele deveria espalhar a ideia, a religião
e o amor de Alá. Havia um único Deus e seu profeta seria Maomé. Então, a partir daí, várias pessoas vão acreditando nele e foi surgindo o islamismo, né? O Islã. Aqui nós temos a prática de oração no Islã, onde você de joelho se inclina e bate levemente com a cabeça no chão enquanto você reza, né? Canta os cânticos. Aqui nós temos no Islã a cultura da mulher, do corpo feminino. Ele é resguardado de olhares, então a prática de cobrir o cabelo, né? Em alguns casos, aonde você tem grupos islâmicos muito tradicionais, existe a burca. A burca é essa vestimenta que cobre a mulher por inteiro, deixando apenas, né, o olhar, né, de fora, né? Em vários países é obrigatório o uso da burca. O livro sagrado do Islã é o Alcorão, onde estaria a vida do profeta Maomé, os ensinamentos de Maomé, muito parecido com o catolicismo e o cristianismo, que tem a Bíblia como livro sagrado. É onde está a história de Jesus, daqueles que os primeiros a seguir o cristianismo. E também, igualmente ao cristianismo, não foi Jesus que escreveu a Bíblia, né? Foram outras mãos. Assim como no cristianismo, não foi Maomé que escreveu o Alcorão, e sim aqueles que vieram depois de Maomé que escreveram, né? Aqui o Alcorão, escrito em árabe, né? E uma das principais manifestações de fé dos muçulmanos é uma das, vamos dizer assim, uma das leis ou determinações do Alcorão é que, se possível, todo muçulmano algum dia na vida vá até a cidade de Meca, que fica hoje na Arábia Saudita, no templo onde fica a Caaba. A Caaba é essa mesquita. Mesquita é como são chamados templos ou igrejas cultuadas, né, onde os muçulmanos vão fazer oração. É na Caaba que está o que seria um meteorito, uma pedra que um dia, segundo a crença islâmica, ela teria sido dada aos homens por Deus. E a pedra, ela era branca, né? Alva. Mas que, devido aos pecados da humanidade, a pedra foi ficando cada vez mais preta, até que ela ficou totalmente preta. E aí é o símbolo da aliança de Deus com o homem, da crença que Deus tem no homem, certo? E também um símbolo de que o homem vem errando com Deus. Alá é a pedra sagrada, né? Que fica aqui nessa mesquita chamada de Caaba. Então, só houve um certo paradeiro na peregrinação até Meca agora durante a pandemia, porque foi fechado. Mas todos os anos milhões de pessoas, muçulmanos do mundo inteiro, vão até Meca, a mesquita de Caaba, ver a pedra sagrada para eles. Aqui nós temos um exemplo da arquitetura do reino de Mali, que foi o reino mais rico do mundo entre o século XIII e o século XVI. Por quê? Porque era em Mali, na África, onde estavam as maiores minas de ouro do mundo, né? Aqui um exemplo de templos, né? A arquitetura em Mali ela é dessa forma, certo? Até hoje os templos ainda estão preservados. O rei de Mali, o Mansa Musa, era considerado o homem mais rico do mundo. Uma vez ele se converteu ao islamismo, né? Até mesmo porque os muçulmanos eram os grandes comerciantes que pegavam o ouro de Mali e revendia em outras regiões do mundo, levava esse ouro para outros impérios, como na China, na Índia, no Japão, na Europa, né? Ele se converteu ao islamismo e um dia ele fez uma peregrinação até Meca, já como eu já falei, é uma das determinações, das leis, das crenças.
E ele levou milhares de pessoas com ele. Inclusive ficou muito conhecido porque no caminho os mendigos que ele ia encontrando, ele ia dando moedas de ouro para esses mendigos, né? Teve um mendigo que ele chegou a dar, segundo as histórias da época, chegou a dar 5.000 moedas de ouro, somente a um, né? Então você vê como era imponente, rico esse império, né? Aqui nós temos outra imagem dele, todo o seu cavalo, todo o seu ornamento era em ouro. Nós temos aqui também uma espécie de escudeiro também, vejam só, com uma pequena arca, com certeza com peças de ouro dentro, né? Claro que todo o ouro que ele levava não cabia só dentro dessa pequena arca, era apenas algo para o momento, né? E todas as pinturas e imagens do rei Mansa Musa têm a ver com essa viagem que ele fez, que ficou lendária, né? Pelo ouro que ele foi distribuindo ao longo do caminho, né? Como eu já mostrei, o nosso capítulo começa na página 46, Reinos e Impérios Africanos. Na página 47 vai continuando, né, a apresentação do conteúdo. E na página 48 nós já temos o início da nossa da apresentação, da exposição do conteúdo. Nós temos aqui o continente africano, então ele vai mostrando de que forma a África ela já foi povoada, né, habitada por diversos reinos e impérios. Os mais conhecidos, nós temos o reino, o Império do Congo, do Zimbábue. Nós vamos estudar aqui, houve também o reino, o Império da Etiópia, né? O reino do Egito Antigo, o reino de Cuxi. Vamos estudar aqui, já vimos o Egito Antigo e Cuxi lá no 6º ano, né? Fazia parte da Antiguidade. E durante a Idade Média nós tivemos os reinos de Gana, Mali, Songhai, vão ser os que a gente vai destacar aqui, tá certo? Dando continuação, nós temos logo essa linha do tempo aqui, que ela vai mostrando o período de cada um desses reinos. Reino de Gana, século 6 até o século 13, né? Um reino extremamente duradouro. Reino de Gana fica aqui, ó, nessa parte que está sublinhada aqui de laranja, né? E o rei de Gana, cadê? Temos também o reino do Congo, que foi do século 14 até o século 18, né? Reino do Congo. Temos o reino de Mali, que foi do século 13 até o século 15, que inclusive conquistou o reino de Gana, né? O reino de Mali, que está aqui em azul escuro. E temos o último reino aqui, que é o Império Songhai, que inclusive chegou a conquistar o Império de Mali, do século 15 até o século 16. Durou apenas um século. Por quê? Porque foi o tempo que os europeus invadiram a África e pegaram a população africana para transformar em escravos na América, no Brasil, na plantação de cana, na plantação de algodão, né? Por isso que esses impérios foram conquistados ou chegaram ao fim, certo? Então aqui temos os impérios, a linha do tempo de alguns deles durante a Idade Média, e nós temos as rotas transsaarianas, que significa o quê? As rotas que atravessavam o deserto do Saara, né? O deserto do Saara é uma região mortal, de difícil habitação, mas havia aqueles povos que moravam no deserto, chamados beduínos, né? As caravanas que atravessavam o deserto. E aí, com o surgimento do islamismo, o Islã, os comerciantes, né? Eles levaram um animal que existia na região da Arábia, que era extremamente acostumado ao clima seco, conseguia passar até 2 meses sem beber água, que foi o camelo. É por isso que depois do século 7, que é quando a religião islâmica e os comerciantes islâmicos começam a se expandir pela África, né, começou também a se expandir as rotas comerciais através do Saara, porque eles levaram os camelos, né, como meio de transporte.
Os camelos tanto transportavam as pessoas, as mercadorias, como não tinham que beber água, né? Como eu disse, conseguem passar até 50 e poucos dias sem beber água. E aí toda a região do Saara, ou Transsaariana, como vem sendo chamada, né? A partir do século VII, ela foi toda sendo cortada por rotas comerciais, né? Com à medida que os árabes iam se expandindo como? Convencendo, chegando mais longe, convencendo esses povos, esses reinos a, a se converterem ao islamismo. Eles foram também estabelecendo essas rotas comerciais, né? Na página 50, nós temos aqui falando sobre o surgimento do Islã, que surgiu na região da Arábia, né, ou no Oriente Médio. O Islã a gente já sabe que significa submeter-se, né, aquele que se submete, obediência a Deus. A gente sabe que o Islã também é uma religião monoteísta, ou seja, crer em um único Deus, que é Alá. E o surgimento do Islã se deu com a figura de Maomé, jovem, órfão, mercador, ou seja, comerciante, aquele que ia aos mercados, ele comprava mercadoria de uma região e levava para vender em outra região, que não tinha aquela mercadoria para poder vender ela mais cara. Ele era mercador. Com o passar do tempo, ele casou-se com uma viúva rica, e numa dessas viagens em uma caverna, ele teve o anjo, a visão com o anjo Gabriel, né, no século VII, em 610. Segundo ele, o anjo falou qual deveria ser a missão dele e falou a frase famosa que os muçulmanos repetem ainda hoje: há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. Então esse foi o surgimento, né? Maomé de Meca começou a espalhar a crença em Alá por toda a região. Ele foi perseguido, né, pelos homens ricos da região, que se sentiram perdendo poder para as ideias dele, para a nova religião. Ele fugiu de Meca, foi se esconder em outras cidades da região, como Medina. As pessoas passaram a apoiar ele ainda mais depois disso, até que ele derrotou os homens ricos da região e estabeleceu o Islã. E o Islã foi, vocês vão ver na página 51, que a expansão do Islã, ela tem a ver com a fé, né? A fé do Islã, ela buscava se espalhar pelo mundo inteiro. Cada um membro do Islã, ele tem que ser um defensor da fé, ele tem que, veja a própria palavra, muçulmano, aquele que se submete, aquele que obedece a Deus, Alá, a fé, né? Esse compromisso é chamado de jihad. Estão vendo aqui? Jihad. A jihad tanto pode ser o seu dever, a sua devoção, de orar todo dia, de cumprir os mandamentos, que faz parte do islamismo, como pode ser também de ir até para a guerra, se for preciso. Como eles chamavam na época a Guerra Santa. Qual era a Guerra Santa para eles? A guerra para levar o nome do Islã, de Alá, para outros lugares, né? E aí, na fé islâmica, quem deve comandar a população, a região conquistada? Uma única pessoa, que é o cargo de califa. O califa foi assim que ficou sendo chamado aqueles que vieram dirigir, comandar o Islã, a religião, depois da morte de Maomé. Eles eram chamados de califas. Então todos deveriam obediência ao califa. E a cultura islâmica, alguns elementos nós já vimos, como o livro sagrado, o Corão, a vestimenta da burca, né, as mulheres, e eles são extremamente, né, até hoje e na época ainda mais, o povo islâmico era extremamente defensor do conhecimento, diferente do catolicismo na Idade Média, do cristianismo, que via no conhecimento, na ciência, um inimigo. É como se fosse inimigo de Deus, aquele que buscava confiar na ciência. Para o
O islamismo não. O cientista, aqueles que buscavam desenvolver o conhecimento, a ciência, eles inclusive trabalhavam em nome de Deus. Então eles tinham mais era que apoiar. E é por isso que as primeiras escolas, universidades, médicos, medicina surgiu justamente na região onde era comandada pelos muçulmanos. Muito diferente do catolicismo, que fizeram foi o quê? Na época da Idade Média, perseguir aqueles que buscavam desenvolver a medicina, acusava de bruxaria, né? A medicina, a ciência, a astronomia, certo? E é por isso que o conhecimento da humanidade, onde primeiro se desenvolveu na fase moderna, foi nos reinos árabes, né? Medicina, química, biologia, física, matemática, astronomia, arquitetura, história, filosofia e música, né? Nada disso existia na Europa, só existia, né, na Arábia, na África. Somente depois que os europeus foram conquistando esses lugares é que eles foram aprendendo e levando para a Europa, né? Só para a gente ver como nem sempre o povo que conquista outro é o mais desenvolvido. Às vezes ele é o que? O mais violento, mas não o mais desenvolvido, certo? Então aqui na página 51 a gente termina a nossa explicação e vamos fazer agora a nossa atividade, tá bom?